Muito obrigado, missionário Miguel Bermúdez Marim. Que Deus continue te abençoando grandemente. E a todos que estão nos vendo através do satélite Amazonas ou internet, hoje, sexta-feira, 28 de abril deste ano 2023. Buscamos em nossas Bíblias, no livro do Apocalipse, no capítulo 22, versículo 12, que foi a escritura que usou ali nessa mensagem o mistério das recompensas. Ele usou como base o nosso apreciado irmão William Soto Santiago, nesse tema que estaremos vendo e escutando nessa ocasião, o qual foi pregado em 6 de novembro de 1997. Nos diz, livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. Eis que cedo venho, a minha recompensa está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Podem sentar, por favor. Nos diz, na mensagem, essa foi umas palavras de saudação a uma reunião, 5 de outubro de 1991 em Colômbia, uma reunião de ministros. E o nosso irmão William deu umas palavras de saudação e nos diz, uma porção aqui dessa saudação diz, isso nos mostra que a mensagem da nossa era, da pedra angular, a mensagem da dispensação do reino, foi refletida lá na mensagem de cada era. Portanto, aqui aparecem muitas coisas sendo faladas, que foram faladas na mensagem de cada era. E aparecem muitas promessas que foram faladas lá, sendo faladas aqui também. Lá, não se materializaram. E aqui, se materializam. Vejam vocês, foi prometido o maná escondido, mas somente foi dada a mensagem da segunda dispensação. Mas o maná escondido, que é a mensagem do lugar santíssimo, não foi dada a eles lá, porque é a mensagem do Evangelho do Reino, a qual corresponde ao lugar santíssimo, e eles viveram no lugar santo, as 7 eras da igreja gentia. Foi uma promessa que se mencionou lá e se materializa aqui, quando recebemos a mensagem do Evangelho do Reino. E assim, cada uma dessas promessas, assim que já podemos ver essas coisas, e assim podem ver que cada uma dessas promessas que foram faladas lá, ao que vencer, essas promessas cumprirão a eles quando eles forem transformados. Tenham o corpo novo, tiverem o corpo novo, mas nós nos cumpre aqui. E há um escrito num estudo bíblico que ele escreveu, quem recebe Elias, Moisés e o Messias, recompensa da restauração do reino receberá. A adoção receberá. Ou seja, vejam que a esses que recebem esses ministérios se tornam os vencedores do fim do tempo que recebem quem o Senhor envia, portanto, recebem as bênçãos que foram refletidas em eras e dispensações passadas e vêm a ser cumpridas, materializadas neste tempo final, em cada um dos escolhidos pertencentes ao corpo místico de Cristo, qual é? Sua igreja, na etapa e era de pedra angular e dispensação do reino. Essas promessas são para os pertencentes dessa nova dispensação. Continua dizendo nosso irmão William,
Quando eles ressuscitarem, recebem, é materializada para eles essas promessas. Vejam, quando eles ressuscitarem é que vai se materializar a eles, mas a nós é estando vivos. Mas essas promessas estavam sendo refletidas lá e se cumpririam em nós aqui. Disso falaremos em outra ocasião com mais detalhes, tomando cada uma dessas promessas e vendo como aqui nos cumpre espiritualmente e depois olhando como vai se materializar, como vão se materializar também no literal. Quando falamos dessas promessas, não encontramos como nos deter. Vejam, vocês, uma dessas promessas é, ao que vencer, diz algo assim como, lhe darei autoridade sobre as nações e as regerá com vara de ferro. Mas vejam vocês, que em nenhuma das eras passadas, nenhum dos mensageiros com seu grupo pôde usar essa autoridade sobre as nações. Agora, qual dos 7 mensageiros teve autoridade sobre as nações? Essa autoridade sobre as nações será dada de acordo a Zacarias capítulo 4 e Apocalipse capítulo 11. E daí em diante, a grande tribulação será para trazer as pragas sobre o reino dos gentios, sobre o reino gentil, e estabelecer essa autoridade sobre o reino dos gentios, e passar os reinos deste mundo às mãos de Deus e do seu Cristo, ou seja, do seu ungido. Porque os reinos do mundo passarão e serão os reinos do nosso Deus, para o glorioso reino milenial, onde serão governados, regidos com vara de ferro também durante o reino milenial. E assim será o governo do Senhor Jesus Cristo, um governo de paz, de amor, mas um governo em que todas as nações terão que andar direitinho, conforme a como for estabelecido no reino de Deus. Diz que não virá chuva sobre eles, a não ser a praga com que ferirá as nações que venham contra Jerusalém, sobre aquelas nações que não forem a Jerusalém a adorar de ano em ano, nas festas dos tabernáculos, me parece que é. Assim que, vejam vocês, que será um reino cheio de amor, de paz, de felicidade, mas bem estrito, onde todos conhecerão o programa de Deus, onde se ensinará a mesma mensagem que nós estamos recebendo, e as pessoas, então, de todo o coração poderão adorar a Deus, servir a Deus e caminhar no caminho de Deus, que é o programa divino para o reino milenial. Assim que vejam vocês que essas promessas dadas em cada era passada no fim do tempo é que se materializam, e depois o resto dos que viveram nas eras passadas, no fim do tempo, é que recebem a materialização de quase todas ou de todas essas promessas, conforme o estabelecido por Deus. No fim do tempo, na ressurreição deles, é que recebem também eles autoridade sobre as nações, para depois colocar plenamente, para depois poder plenamente no milênio, em função, ou colocar plenamente no milênio em função, essa autoridade como reis e sacerdotes. Porque um rei e um sacerdote sem autoridade não pode ser rei. Por isso, é dada essa autoridade sobre as nações no fim do tempo. No livro de citações, há uma porção ali da página 90, onde nos fala algo muito importante no parágrafo 778. Vejam, o que nos diz aqui, diz assim que, se isso era tão secreto, quando ele vem, quanto mais desconhecido será o rapto. Foi um segredo por completo, esse mistério do sétimo selo, o qual causou silêncio no céu, como por meia hora. Ou seja,
Outro lugar diz quase meia hora, como por meia hora, ou seja, que é ao redor de 20 anos, o que corresponde meia hora diante de Deus. E é vamos dizer, mais ou menos. Eles querem que diretamente eles dirão: bom, eu pensei que deveríamos ter um rapto e todo este juízo sobre a terra. Ele disse: já aconteceu e vós não soubestes. Ele escreve em cima a vinda do Senhor e o rapto, e a ressurreição e a transformação. Assim será, como ladrão à noite. Como um livro que eu li, vocês sabem como é chamado isso. Romeu e Julieta é o que foi? Alguém como que colocou a escada em alguém escreve Moisés e Elias para cima da casa. Vejam, alguém, ou seja, alguém terá esse ministério de Moisés e Elias, que coloca assim, nessa forma assim, relatando isso de Romeu e Julieta. Foi tanto tempo atrás e vem e tomou, atirou no tempo da noite. Agora, é assim como acontecerá, e eles desaparecerão. Não que eles mandaram para baixo um montão de anjos com suas pás para desenterrar as sepulturas. A Bíblia diz que seremos mudados antes que ainda você possa piscar. Só em um abrir de olhos. Tudo terá terminado assim rápido. Agora vejam como é que Deus ali nos mostra, através do reverendo William Branham, como será o rapto. Vejam na página 151 deste livro de citações, parágrafo 1345, diz: e a glória de Deus estava ali dentro, até que eles não poderão ver como ministrar. Amém. Fecharão os olhos de cada teólogo quando ele vier pela sua noiva. Ela será subida no meio da noite. Ou seja, porque o mundo está em escuridão, mas os filhos de Deus se cumpre a promessa, que aos que temem meu nome nascerá o sol de justiça, e em suas asas, aí estão os ministérios de Moisés e Elias, trará salvação, saúde, ou seja, trará esse corpo eterno e glorificado. Esse é quem colocará a escada para levar a sua noiva, como o conto, a história de Romeu e Julieta. Fechará os olhos de cada teólogo quando ele vier pela sua noiva. Ela será sua vida no meio da noite, assim como foi para eles. Eles nem sequer verão ir. Aí escreve: eles não podiam ver ministrar, e escreve também a glória de Deus. Quando vier, ele fechará os olhos de cada teólogo. Agora vamos continuar lendo aqui onde nosso irmão William continua dizendo: diz, bom, vocês já viram, em algum momento vamos tomar cada uma dessas promessas novamente. Há um livro já intitulado As Recompensas, as 7 Recompensas, que se fala sobre tudo isso, mas em alguma ocasião, talvez entre ministros, podemos dar um repasso assim mais detalhado e tocando mais de perto como é que essas promessas em nosso tempo
e nesses dias em que vivemos se converterão numa realidade plena para cada um de nós. E tem que ser de acordo à Escritura. Vocês viram em Apocalipse 11, e isso é autoridade sobre todas as nações sendo dada a esse ministério das duas oliveiras. E isso é a palavra encarnada para poder efetuar todas essas coisas e fazer com que a natureza atue a favor do programa divino e ao bem de todos os filhos de Deus. Isso é, no sexto selo nos fala desse poder que esses ministérios de Moisés e Elias terão. E vejam que para ter essa autoridade tem que ser dada a palavra encarnada, ou seja, que tem que ser um homem o qual Deus esteja operando os ministérios de Moisés e Elias neste tempo final. Bom, eu creio que já com isso vimos um pouquinho então do resto das promessas. Por exemplo, também temos: ao que vencer, lhe darei a coroa do quê? Da vida. Tudo o que partiram, os que partiram no passado têm vida eterna, mas ainda não têm o corpo eterno. Mas neste tempo final, receberemos o corpo eterno e a coroa da vida, no cumprimento dessa promessa. Se vocês continuam assim como estão, terei que continuar falando a vocês, porque a fé puxa e faz com que a pessoa fale. Vejo que nesses dias estivemos falando disso, o qual Deus nos deu nesses dias, o dia da segunda-feira, creio que foi segunda-feira, ou terça, e o dia de ontem, o qual foi um dia onde Deus nos abriu muitas coisas, as quais somente iam ser compreendidas, entendidas e recebidas pelos escolhidos deste tempo final. Porque esse é o tempo onde essa igreja noiva que está a ponto de ser raptada necessita conhecer todas essas coisas. Agora diz: mas mantenha-se sempre assim, preparados, com esse desejo de receber, escutar e receber a palavra que corresponde para o nosso tempo, de conhecer as coisas que nós devemos conhecer, de conhecer todas as coisas que Ele disse, das quais lemos ontem à noite quando Ele disse: Ele é Espírito, o Espírito Santo, o Consolador virá e vos ensinará todas as coisas. Agora na mensagem Vencedores por meio de Jesus Cristo, pregado em sábado 26 de março de 2005, aqui em Caiei, Porto Rico, diz: aqui temos o vencedor que herdará todas as coisas que foram prometidas nas diferentes eras. Agora há um vencedor que herdará todas as coisas. E agora, deste diz Cristo, ao que vencer, herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Portanto, será um dos filhos de Deus por meio de Jesus Cristo. Será um membro da igreja do Senhor Jesus Cristo. E agora vimos que Cristo, assim como deu a vitória a cada mensageiro, dará a vitória ao seu anjo mensageiro, porque cada mensageiro de cada era da igreja se torna o anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo, dessa era na qual Ele o enviou. E agora vimos como Cristo, assim como deu a vitória a cada mensageiro, dará a vitória ao seu anjo mensageiro. E dará não somente a vitória espiritual, mas a vitória física, onde dará um corpo físico eterno, imortal, incorruptível e glorificado, como o corpo glorificado de Jesus Cristo, nosso Salvador.
Ou seja, quando diz que dará vitória não somente espiritual, veja, a vitória espiritual é quando recebemos Cristo como nosso Salvador, lavamos nossos pecados no sangue de Cristo, fomos batizados em água em seu nome, e aí obtivemos a vitória. E obtivemos a primeira porção. Viemos fazer parte do corpo místico de crentes. Por isso ele diz que será um membro da igreja. E já ao dar a vitória espiritual, depois, ao que vencer, ou seja, a quem estará vivo, lhe dará depois a vitória do seu corpo eterno, físico e glorificado. Vejam no livro de citações, na página 40, vejam como tudo foi falado, como lemos no princípio, e vem se materializar agora, neste tempo final. Mas tudo tinha que ser falado e depois, vejam, repetimos essa frasezinha, diz, no princípio que lemos, diz, portanto, aqui aparecem muitas coisas sendo faladas, que foram faladas na mensagem de cada era, e aparecem muitas promessas que foram faladas lá, sendo faladas aqui também. Lá não se materializaram, e aqui se materializam. Vejam, o que estivemos falando ontem, o que é esse entrelace dispensacional, e onde o mesmo que ocorreu nas eras da igreja ocorre também nas eras da dispensação do reino. O que foi falado nessas diferentes etapas e eras, agora, é que vem se materializar em nosso tempo. Agora vejam na página 40, no parágrafo, vamos ver aqui, se é a 40. Vamos ver aqui se é a 40. Corrijo a 323, página 40. Corrija, página 40, parágrafo 323 diz: quando Ruth foi recompensada em receber a Cristo, ou em obter a Boaz, porque Boaz aí representa Cristo, ou em obter Boaz como seu marido, o qual a igreja é recompensada quando for a vinda do Senhor. Nessa brilhante e clara manhã, estamos descansando, esperando agora. E escreve o rápido e em cima escreve bodas, dois pontos. Ruth, recompensada na manhã, na vinda do Senhor. Continua dizendo, esse era o anjo mensageiro que terá o ministério do último dia, terá a palavra de Cristo em sua boca e será o instrumento por meio do qual Cristo estará falando à sua igreja, às virgens insensatas e ao mundo inteiro. E ao povo hebreu também. Não terá outro instrumento depois desse. Com esse, continuará dos gentios aos hebreus. E para o mundo inteiro também, com esse, também continuará no reino milenial. Vejam que a terceira etapa, parágrafo 1059, 1057 da página 119, diz: na última partezinha deste parágrafo, já estamos na era e não pode ir mais além. Temos que esperarmos aqui um minuto até que isso aconteça aqui para alcançá-lo. E então vem o tempo e a pressão está no lugar onde tu estás oprimido. Então, olha, o que estou preparando para te dizer nesses momentos. Olha a terceira etapa. Então, será absoluta e totalmente para os perdidos, mas será para a igreja e a noiva. Disso é que ele está nos falando aí. Que esse ministério, o qual terá, no fim do tempo, Deus por meio do seu instrumento, que estará no último dia, diz que
será e estará falando à sua igreja, às virgens insensatas, ou seja, primeiro diz a igreja, as virgens insensatas, ou seja, a igreja noiva, as virgens insensatas, as fátuas e o mundo, ou seja, os perdidos. E também aí, sabemos que é também para o povo hebreu, porque é um ministério que estará no meio da igreja, neste tempo final, operando e cumprindo a terceira etapa, do qual já levamos um tempinho nesta dispensação do reino, e já esse ministério esteve atuando no meio da sua igreja. E esteve em aumento a cada dia e vai em uma forma progressiva, até chegar à parte onde já ali foi transportado o irmão Branham, onde o anjo lhe mostrou nessa visão tudo o que estava ocorrendo, mas já, pelo que se vê, já era um ministério que estava, já fazia tempo já, ministrando, trazendo a palavra ao povo e trazendo o que necessitava, o que o povo necessitava receber, que era a fé de rapto. Porque já nesse tempo e nesses dias ia estar ocorrendo a ressurreição. Consequentemente, já havia um período de tempo onde o povo estava sendo preparado, recebendo da parte de Deus por meio dos seus ministérios, ou seja, por meio dos seus ministérios da parte de Deus, tudo correspondente ao conteúdo dos trovões. Tudo que tinha a ver com a fé de rapto. E vejam como ali ele nos diz que será o instrumento por meio do qual Cristo estará falando à sua igreja, às virgens insensatas e ao mundo inteiro, e ao povo hebreu também. Não terá outro instrumento depois desse. Com esse, continuará dos gentios aos hebreus. Porque os hebreus verão Cristo no meio da sua igreja, ou seja, verão o Messias no meio da igreja e dirão: este é quem nós estamos esperando. E para o mundo inteiro também, com esse também, continuará no reino milenial. Portanto, Cristo dará vitória a esse mensageiro e ao grupo desse mensageiro no último dia. E seremos fisicamente mais do que vencedores, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. No espiritual estamos vencendo. Tivemos umas quantas vitórias e continuará Cristo nos dando mais vitórias espirituais. E nos dará também a vitória física, onde seremos transformados e seremos a imagem e semelhança de Jesus Cristo, nosso Salvador. Somos mais do que vencedores por meio de Jesus Cristo. Somos vencedores por meio de Jesus Cristo. E agora vejam, em um escrito também, de um estudo bíblico, o qual tínhamos lido numa ocasião, direto do livro de perguntas e respostas, mas aqui está, num extrato que colocaram um estudo bíblico, e ali, isso é da mensagem Perguntas e Respostas, diz, essa porção que colocaram ali, irmão Branham, se você tem tempo, por favor, explique Mateus 10:41. Gostaria de saber o que é uma recompensa de profeta. Agora bem, diz o irmão Branham, agora, bem, Jesus disse, qualquer que recebe um profeta, porquanto é profeta, recompensa de profeta recebe. Agora recordem que o tema de hoje é o mistério das recompensas. E vejam, essa recompensa tão formosa aqui. Diz, Jesus disse, qualquer que receber um profeta, porquanto é profeta, recompensa de profeta recebe. Uma recompensa de profeta é ser amigo do profeta.
Qualquer que recebe um justo, porquanto é justo, recompensa de justo recebe. É correto isso? E se eles querem saber o que é uma recompensa de profeta, é ser um amigo de profeta, vem? Essa é uma recompensa, o ser seu amigo. Ele é seu amigo. E escreve, recompensa, irmão William, recompensa de profeta é igual. Ser amigo do profeta. E ele, nessa mensagem, nesse folheto, também escreve isso que falamos por ali, creio que foi por novembro. Estudo 254 por aí, ou 256 por aí, de novembro, parte 2. Nós lemos essa porção. E como hoje o tema tinha a ver com recompensa, pois cabia bem lê-lo também, já que ele também escreveu aqui, neste estudo bíblico, o qual nos fala dessa recompensa tão formosa. Bom, vamos nos colocar de pé e já assim, vamos deixar assim conosco neste tema, o mistério das recompensas, o qual neste tempo, todas as que faltam por se cumprir, vão estar se cumprindo, se cumpriram, estão se cumprindo e continuarão se cumprindo. E desejamos que em breve Deus cumpra a promessa da ressurreição. E assim, ao cumprir essa promessa, obter cada um de nós a recompensa do corpo novo, eterno e glorificado. O mistério das recompensas. Deixamos assim imediatamente conosco o nosso apreciado irmão e amigo doutor William Soto Santiago.